Meus amigos, e hoje a República prendeu a respiração. O homem que guarda os maiores segredos aqui de Brasília está trancado em uma cela de vidro, lá na Penitenciária Federal, aqui na Papuda de Brasília. Vigiado 24 horas por dia por medo de ser assassinado. A Comissão de Segurança Pública, lá da Câmara, precisou implorar por medidas extraordinárias para manter Daniel Vorcaro vivo. E não é para menos. A delação que ele tenta fechar hoje com o PGR, Polícia Federal, envolve um escândalo de 52 bilhões de reais. 1 bilhão vindo diretamente da RIAG, lá do PCC. E o desespero do Supremo Tribunal Federal, que já mandou o recado. Ou entrega tudo ou não tem acordo. O sistema está em guerra. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui nesse botãozinho vermelho agora, porque nós somos a voz do pagador de impostos contra essa máfia. Deixa seu like e, como eu já falo aí há muito tempo, vem comigo. Uai, não saiu. Agora sim, deixa seu like e, como eu falo sempre, vem comigo para as matérias. Bom, aqui na tela, meus amigos, já tá aqui as informações de hoje. Pá! Dossiê especial de Daniel Vorcaro. Hoje vai ser só sobre isso, nosso editorial plus, bônus, magnífico. Olha só, essa matéria tá lá no Metrópolis, viu, meus amigos? Vorcaro é mantido em cela de vidro no Presídio Federal de Brasília. Deixa eu colocar no outro para vocês também acompanharem aqui, né? E nada de falar que eu sou parecido com o Vorcaro, nada de falar isso, tá? Tô vendo vocês aí nos comentários, leio os comentários, tá? Eu mesmo. Então, ó, preso na Penitenciária Federal de Brasília, o banqueiro Daniel Vorcaro está sendo mantido em uma cela com parede transparente durante o período inicial de adaptação no sistema penitenciário federal. A coluna Mirelle Pinheiro apurou que o espaço localizado na ala de saúde da unidade permite o monitoramento constante do interno a partir dos corredores, já que a legislação brasileira proíbe a instalação de câmeras dentro da cela. Na prática, a estrutura funciona como uma espécie de cela de observação, utilizada pelos presos que fazem tratamento de saúde ou os que precisam ficar completamente afastados dos demais. Nos primeiros dias, Vorcaro chegou a permanecer com as luzes acesas durante a noite, como medida preventiva adotada pelos agentes para acompanhar possíveis alterações no seu estado emocional. Fontes ouvidas pela coluna afirmaram que, apesar da vigilância reforçada, o banqueiro mantém um comportamento tranquilo e não apresentou episódios de descontrole. Bom, essa matéria, meus amigos, está lá no Metrópolis, tá? Se quem quiser conferir, pode ir lá, porque aqui nós não estamos inventando nada. E vamos aqui trazer a próxima. Eu acho que aquele negócio de que ele surtou, gritou, ele pode até ter gritado alguns nomes lá, eu acho que eu e você já sabemos o que ele gritou. Comenta os nomes de quem que o Vorcaro gritou. Bota assim, ó, Vorcaro gritou, aí comenta quem você acha, tá? O nome de quem. Mas aqui, ó, vamos fazer um acompanhamento no nosso dossiê especial do Daniel Vorcaro aqui hoje, porque você vai entender o que está acontecendo e como que foi esse peteco doido aqui de Brasília, que ele abalou literalmente a República. Então, viram aí que ele está numa sala de vidro, uma cela de vidro, e agora, delação pela metade. Olha aqui o que ele tinha dito lá há um dia atrás. Também coluna agora, só que é do Mário Sabino, tá? Lá do Metrópolis. Vamos lá, Vorcaro vai preservar o STF. Meia delação é delação de mentira. Vou colocar na outra tela aqui para vocês. Então, as opiniões contidas nessa coluna não refletem necessariamente a opinião do Metrópolis. Tá lá também, já citei a fonte. Ao que se noticia, Daniel Vorcaro quer fazer uma delação premiada pela metade. Pretende entregar os lados, os políticos e deixar os ministros do STF de lado.
Delação pela metade é delação de mentirinha. A PGR de Paulo Gonet gosta da ideia. É o carimbador oficial aí do STF, né? Evidentemente. Mas é preciso combinar com a Polícia Federal. Até o momento, a PF está fechada com o interesse público e ainda é cedo para saber se ela precisa mesmo de uma delação. Bom, vamos lá. Seria também incontornável a concordância do ministro André Mendonça sobre o responsável pela homologação do acordo de colaboração premiada, caso venha a ser fechado. Mendonça tem se mostrado firme na convicção de que o STF precisa ter a sua credibilidade resgatada pela punição exemplar de todos os implicados com Daniel Vorcaro. Brabo, ele disse todos, Mendonça disse todos implicados com Daniel Vorcaro. Recentemente, ele foi procurado por advogados que lhe propuseram entregar um ministro do STF e preservar o outro. Mendonça recusou. Foi antes da troca de equipe de defesa do dono do finado Banco Master. Meu Deus, essa informação é bala, hein? O novo advogado de Daniel Vorcaro, vocês já viram aqui no meu editorial que eu já trouxe para vocês, se você acompanha todos os dias, você está atento. O respeitado José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, não tem problemas filosóficos com o Instituto da Colaboração Premiada. Foi quem conduziu a delação de Léo Pinheiro, da OAS, na Lava Jato. Nenhum advogado, porém, negociou uma delação que envolvesse o ministro do STF. Ao contrário, pessoal, isso foi um motivo pelo qual a Lava Jato faliu, porque chegou nos ministros. Colegas de Jucá, ecoados por jornalistas, dizem que é fatal que o tribunal passe a retalhar o escritório de qualquer advogado que negocie a delação de um integrante seu. O que ninguém diz é que essa é uma lógica mafiosa. Melhor fechar o país. Corajoso Mário Sabino aí do Metrópolis, viu? Falando coisas muito, muito fidedignas aí, a verdade, e a gente sabe que vai ter retaliação. Jucá vai trabalhar por uma delação de verdade ou por meia delação. Mantidas as atuais condições de temperatura e pressão, a Polícia Federal não vai aceitar meia delação, nem Mendonça, e espero que nem a imprensa. Mudo de assunto para continuar no mesmo. Para ler mais reportagens, acesse lá, eles fazem o merchan deles aqui, o Mário Sabino e o próprio Metrópolis. Olha, eu vou te falar, eu vou seguir o Mário Sabino aqui, viu? Que eu não segui ele, não. Vou seguir ele, merece. Cara corajoso, tá? Então, pessoal, saí do negócio do nosso editorial, mas eu vou voltar aqui rapidinho, tá? Enquanto eu falo aqui para vocês, vamos fazer um link de notícias aí, meus amigos. E agora, a prova e a concatenação dessa anterior, você vai entender, porque saiu já um vídeo aqui na Globo, ó, Rede Globo, falando sobre a delação que não será aceita pela metade. Então, vai ao encontro, né? Brigaram comigo, tá corrigido o português aí, pessoal. Às vezes a gente comete uma gafezinha aqui, tá? Então, vai ao encontro de tudo que a gente tá analisando das nossas notícias aqui. Opa, deixa eu compartilhar a tela com vocês, que é essa notícia que a Globo já postou, tá? Cadê? Globo. Delação parcial de Vorcaro não será aceita na polícia. E STF dizem fontes sobre o caso Master. Pega a matéria. Claro. Vou voltar o áudio. Com muita gente do entorno do Vorcaro, gente no Supremo, gente na polícia e políticos. Os políticos, se eles, já que eles não conseguiram que o Vorcaro fosse solto, agora é tentar ver a contenção de danos dessa eventual delação premiada. Ou seja, eles estão apostando numa delação seletiva. Isso já chegou no Supremo também, por parte de advogados, por parte de aliados do Vorcaro. Quer dizer, seria assim, a entrega um pedaço e poupa outro, seja político, seja casos envolvendo o Supremo. E a informação que eles receberam do Supremo e também de setores da polícia, pode esquecer. Ou é uma delação completa ou não tem delação, acordo firmado. E dois, essas informações de uma eventual delação serão cruzadas com as provas, que já são muitas.
que foram coletadas pela polícia. E tem coisa, inclusive, que nem precisa de delação premiada, que já está lá, é só eles conseguirem terminar de analisar, que a gente sabe que isso demorou um tempão, e aí eles vão relatar e só se o Vorcaro avançar nessas informações, que essa colaboração ela vai vingar. Então, para dizer para vocês que é isso que está colocado agora, nesse momento, no capítulo de hoje da novela, com muita gente Tá no vendo, entorno do pessoal? Vorcaro, gente no Supremo, gente na polícia. Da novela. O capítulo de hoje da novela, meus amigos, é o dossiê que o Dr. Eric Gustavo, esse que vos fala, tá trazendo para vocês da vida de Daniel Vorcaro. Dito sobre as delações, sobre o atual momento da prisão, de tudo que está acontecendo, agora nós vamos mostrar da onde que veio, o que surtiu efeito para poder essas investigações saírem do papel e virem para a prática. Olha só o que está acontecendo e o que acontecia na vida de Daniel Vorcaro. Vamos lá, já na tela. É do luxo de Miami. Do luxo de Miami. Olha aqui, ó. O que acontece? Gente, tudo na vida acaba vindo à tona. Não tem jeito, os fatos aparecem. Então, ó, deixa eu colocar aqui nessa para você ver a matéria. Vorcaro citou o terreno de Neymar ao falar sobre própria mansão nos Estados Unidos. Eu vou tomar liberdade aqui, meus amigos, e vou passar o carrossel para vocês, tá? Então, vamos ver o carrossel aqui, ó, que vai ter as imagens. Tá aí, olha as imagens da mansão. Vamos lá, mais uma imagem. Vamos lá, mais uma imagem. Isso é em Miami. Aqui, a do Neymar. Meu Deus. E aí, você queria morar numa casa dessa? Uma mansão? É bonita, né? Tá aí a bichona, ó. Eita, casa bonita. Ó a cama. Meu Deus, dá até dó dormir, né? Bagunçar a cama. Então vamos aqui de matéria, pessoal. Metrópolis. Vamos lá, nosso dossiê do Daniel Vorcaro. O banqueiro Daniel Vorcaro citou compra de um imóvel em Miami pelo jogador Neymar, avaliado em 26 milhões de dólares, cerca de 135 milhões de reais, como referência ao comentar a própria aquisição de uma casa na mesma região da Flórida, nos Estados Unidos. Na conversa de 29 de outubro de 2024, Vorcaro encaminhou a sua então namorada, Martha Griff. Nós vamos falar sobre ela na próxima matéria, fica aí. Na próxima não, daqui a algumas. O link de uma matéria do jornal norte-americano especializado em imóveis, The Real Deal, sobre a compra de um terreno à beira-mar pelo atleta brasileiro. Em seguida, elogiou a própria aquisição. Nós compramos bem demais a casa, avaliou Vorcaro. Ao ser questionado por Griff, ele explica que o imóvel mencionado na reportagem é um lote localizado de frente para outras casas e com cerca de 140 pés de waterfront, ou seja, com 42 metros de frente para o mar. Meu Deus! Ainda na troca de mensagens, Griff pergunta se toda a documentação da casa já havia sido assinada. Vorcaro responde, sim. O lote adquirido pelo atleta em Bal Harbour tem cerca de 2.300 metros quadrados, com frente para um canal e acesso direto à água. A obra está prevista para começar em abril de 2026, com conclusão estimada para fim de 2027. A Polícia Federal investiga se Vorcaro ocultou patrimônio ao supostamente repassar bens para a então noiva Martha Griff. Um dos objetivos monitorados na investigação é uma mansão de 450 milhões de reais em Miami, em região próxima ao novo terreno de Neymar. Segundo informações do site The Real Deal, a casa foi construída em 2008 e ampliada em 2017. O imóvel tem 1.905 metros quadrados, fica no condomínio fechado Bay Point, em Miami. Então, matéria do Metrópolis também, meus amigos. Está lá para quem quiser conferir. E aí, veja bem, vamos continuar no nosso furo de notícias para depois tecer os nossos comentários, a nossa opinião, sem amarras, sem rodeios,
que é para isso que nós estamos aqui, não é mesmo? Então, veja aí, mais dinheiro escondido agora na conta da ex-noiva, né? Que ela parece que rompeu com ele assim, antes da prisão, ou assim que ele foi preso. E agora, dinheiro do PCC, dinheiro da REAG, também de Globo. Olha só, Globo, não tem mais esquerda, direita, tá todo mundo unidos no mesmo propósito, trazer a porcariada que o Brasil se meteu no maior escândalo financeiro que nós vimos na história aqui do Brasil. Então, vamos aí com a Globo agora. A Globo News, né, trouxe essa matéria. Tá aí, ó. O fundo da REAG recebeu 1 bilhão de empresas ligadas à lavagem de dinheiro do PCC, alto comando. Eu não sei se eles estão limitando aí o nosso acesso ou o algoritmo, nossas visualizações, por causa desses termos que eu não disfarço, eu não dou voltas, eu cito mesmo, né? Eu falo os nomes como eles são, e geralmente hoje na internet a gente sabe que está acontecendo. O algoritmo às vezes trava, não entrega, porque tem muitos termos aqui que o povo não quer que a gente fale, né? E a gente acaba falando. Então, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para eles poderem também ter acesso ao dossiê do Vorcaro, porque se a gente for ficar refém deles divulgarem, acho que isso não vai acontecer, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a matéria e para a tela, já fiz o pedido. Globo News, REAG Investimentos contra PCC. A Polícia Federal enviou ao Conselho de Controle à Atividade Financeira, o famoso COAF, um alerta de movimentações atípicas do Fundo de Investimento em Direito Creditório, Gold Style, administrado pela REAG, a mesma que tem negócio também que comprou precatórios do governador Ibanez. Já que eu fiz um parênteses, eu queria saber como que esse povo não entrega o relatório aí de parentes de ministros, de contrato de 129 milhões, de contrato de 5 milhões, igual teve lá o filho do Ricardo Lewandowski, com empresas também relacionadas a esse povo aqui, ó, esse povo aqui. Por que que não entrega? Com resorts, taiaiás e movimentações de 30, 50 milhões, por que que não entrega? Então, vamos voltar aqui. De acordo com as investigações, o fundo teria recebido 1 bilhão entre 2023 e 2025, vindo de empresas apontadas pela PF como ligadas ao esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa PCC. Eu não tenho medo de falar, leio, falo conforme são os fatos, a letra, o nome. E aí, meu amigo, se a internet quiser me bloquear, que bloqueie, porque eu vou trazer a informação como ela é. E quem tá falando isso não é o Dr. Eric Gustavo, não, meus amigos. Tá lá, ó, no site da Globo News, tá aí, gravado, tá lá no Instagram deles, nas matérias deles. Então, façam como vocês quiserem. Vocês viram aqui que eu não sigo não, né, Globo News. Mas tem que seguir, porque a gente tem que saber. Vamos seguir aqui, ó, pronto. Tô seguindo. A gente tem que saber a fonte de todos os lados, de como ela vem, até para a gente formar a nossa opinião política, jurídica e do direito também, tá? Então vamos lá, voltando aqui, desculpa pessoal, mas é importante eu fazer esses adendos. Você gosta dessas observações? Tem que fazer, né? Os documentos obtidos foram encaminhados à Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, do crime organizado no Senado, para que sejam incluídos na apuração do esquema de fraudes do Banco Master, ligado ao ex-banqueiro gangster master Daniel Vorcaro, que eu acho que era um meio de instrumento de outras pessoas que ganhavam dinheiro e controlavam ele, tá? A REAG Investimentos é ligada ao Banco Master pela suspeição de atuar na estruturação e administração de fundos suspeitos para movimentar recursos de forma atípica, inflar resultados e ocultar riscos, com indícios de fraude e lavagem de dinheiro. E aí, eu volto aqui para o nosso comentário, os indícios e ocultação e manipulação. Não levava dinheiro só para o bolso do Daniel Vorcaro. Abastecia e alimentava uma rede de pessoas ligadas ao crime organizado, ao próprio sicário, ao judiciário, ao executivo e ao legislativo e mais uma cambada de altos poderosos aqui da República
do nosso Brasil. Então, dito isso, a questão da Globo, agora eu quero mostrar para vocês, e sem fazer fofoca, sem trazer mimimi, tá, gente? Aqui eu tô querendo montar um dossiê do Vorcaro e não tô querendo falar da vida privada de ninguém, nem de namorada, ex-noiva, nem de ninguém. Só que é importante eu trazer isso para você porque tem indícios de ocultação de patrimônio, como vocês viram lá, grande. Então, esse aqui tá lá no blog da Thalita Moema, que eu comecei a seguir há pouco, mas já gostei muito, que ela traz muita informação também e sem meias palavras. Eu gosto é disso, de quem fala o que as coisas são de verdade. Ah, é homem? É mulher? É homem, é mulher. Ah, não é mulher? Não é mulher. Então vamos falar as coisas como elas são. Tem indício de ocultação, tá na investigação e aqui não tem mimimi. Então vamos lá, Vorcaro, vocês já viram lá na matéria, transferiu mais de 520 milhões para a ex-noiva, Martha Green, nos Estados Unidos. Vamos de matéria. Eu disse que tinha que processar, tinha que denunciar o Vorcaro e ele respondeu um processo no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, porque ele está superinflacionando o mercado entre namorados, noivos, né, e as mulheres aí, porque não tem condições o cara transferir mais de meio bilhão de reais em patrimônio para sua noiva, antes mesmo de casar. Então fica aí, tem que fazer uma brincadeira, né, gente? Porque é uma situação que já chegou num absurdo que queimou o filme do Brasil literalmente pro exterior, para todo mundo. Brasília nesse meio, BRB nesse meio, todo mundo nesse meio. Então a gente tem que pelo menos rir um pouquinho, que não é de rir, mas a gente ri para não chorar, né? Então, ó, o banqueiro Daniel Vorcaro transferiu um patrimônio estimado em mais de 520 milhões para sua ex-noiva, Martha Green. A operação foi feita por meio de uma criação de uma trust, modelo de proteção patrimonial bastante utilizado nos Estados Unidos. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo. Mensagens trocadas entre os dois, que foram entregues à CPMI do INSS, mostram que Vorcaro participou diretamente da abertura da estrutura financeira no nome da então companheira. O principal bem seria uma mansão localizada no bairro de Bay Point, em Miami, comprada por 86,5 milhões de dólares, algo em torno de 450 milhões de reais. Além disso, o banqueiro também investiu 10 milhões na empresa Happy Engine, voltada para produtos ligados ao chamado envelhecimento saudável, da qual Marta era sócia. Oh, mas que noivo bonzinho, né? Seria estranho se a confidente de Vorcaro, Marta, de acordo com as mensagens divulgadas, não tivesse sido presenteada com nada. Afinal, quem acha normal gastar 200 milhões de reais em um noivado, claramente não tem a menor noção do que é ganhar dinheiro de forma honesta. Opinião aqui do blog da Thalita Moema. E eu vou te falar, literalmente o cara inflacionou o mercado, né? Então, meus amigos, agora chegamos na melhor parte, a nossa matéria, que é um carrossel que traz Daniel Vorcaro em comparação com o Lobo de Wall Street. Quem assistiu aí o filme do Lobo de Wall Street sabe do que eu estou falando, né? Então, vamos trazer aqui para vocês essa matéria, que é um carrossel, tá, meus amigos? Espera aí, tá aqui, ó, no Homem Rico Oficial. É um perfil que criou um carrossel e eu quero trazer para vocês. Então, tá aí, o golpe de 52 bilhões que fez o Lobo de Wall Street parecer amador. O cara é brabo mesmo. Vai virar, já todo mundo sabe que vai virar filme. Espero que aquela lei, tá para ser aprovada uma lei que não deixe as pessoas, os criminosos, ganharem royalties, participação, de nada desses filmes que fazem deles, tá? Porque senão daqui a pouco o povo tá cometendo crime só para ganhar royalties. O STF decidiu manter Daniel Vorcaro preso, antes mesmo de falar da decisão. Você precisa entender por que esse caso faz o Lobo de Wall Street parecer pequeno. Jordan Belfort enganou cerca de 1.500 investidores. Prejuízo total, 1 bilhão. Um escândalo gigantesco em Wall Street. Agora, compare. O rombo do Banco Master chegou a 52 bilhões de reais.
mais de 1,6 milhões de pessoas afetadas. Para chegar perto disso, Belfort, que era o lobo de Wall Street, teria que repetir o golpe 260 vezes. O método também foi diferente. Belfort vendia ações que quase não existiam por telefone, um golpe clássico. O caso do Banco Master foi mais sofisticado. Segundo as investigações, uma estrutura financeira vendia CDBs prometendo até 140% do CDI, em um mercado que paga cerca de 100%. O dinheiro novo entrava para pagar os juros dos investidores antigos, ou seja, um esquema clássico de pirâmide, mas com uma diferença: terno, banco e aparência de legalidade. Enquanto o lobo de Wall Street gastava milhões em festas, as investigações apontam que Vorcaro gastou centenas de milhões em luxo, viagens, eventos privados, shows milionários. 200 milhões no noivado, né? A gente já percebe. Mas existe um detalhe que torna esse caso ainda maior. Segundo as investigações, foram encontrados contatos de ministros, parlamentares e autoridades. Um esquema que ia muito além do mercado financeiro. A diferença entre os dois casos é simples. Um golpista se escondia, o outro construiu um sistema inteiro ao redor dele, que foi o Vorcaro, né? Histórias como essa mostram uma coisa: a maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender como o jogo realmente funciona. E quem não entende o jogo sempre acaba sendo a peça dele. Por isso, alguns homens escolhem algo diferente: silêncio, disciplina e construção. Aí vem aqui o perfil fazendo um merchanzinho dele, básico, digno, tem que fazer mesmo, porque trouxe um conteúdo legal pra gente. E a gente agora vai trazer para vocês aqui eu quero passar, gente, antes que eu me esqueça aqui, ó, o resumo desse nosso editorial. E esse eu faço questão de ler aqui para vocês, porque eu não quero cometer nenhuma gafe. Então vamos lá. Conecte os pontos, meus amigos. Um banqueiro que zomba da justiça com mansões bilionárias lavando suposto dinheiro de facção. Agora está trancafiado com um Congresso pedindo pelo amor de Deus para que não o mantenham antes dele falar. Esse caso do Master é o retrato perfeito do Brasil, um país onde o crime organizado, o colarinho branco e a política jantam na mesma mesa. A delação de Vorcaro é uma bomba relógio que pode implodir a Praça dos Três Poderes. É o nosso dever moral vigiar cada passo do STF e da Polícia Federal para garantir que nenhum nome poderoso seja riscado dessa lista. A cela é de vidro, mas os segredos do sistema continuam obscuros. Eu deixei uma pergunta aí nos comentários fixos e eu quero te convidar a ler e responder ela. Porque, meus amigos, a melhor arma que nós temos é levar informação. Então, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, ou pelo menos para uma. Segue a gente lá no Instagram, se inscreva no canal, porque você já sabe aí, e ative o sininho para você receber tudo certinho também. Espero que vocês tenham gostado. Não gosto de algumas leituras aqui, de ficar lendo essas, ainda mais uma conclusão, mas essa conclusão é muito séria e importante para que a gente possa ficar de cima desse povo e acompanhar cada detalhe desse caso tão emblemático que já botou o Brasil em nível internacional da vergonha da corrupção, que foi o Banco Master e o Daniel Vorcaro. Muito obrigado por você abrir sua casa, muito obrigado por você abrir os seus ouvidos. Vamos levar informação, que é isso que a gente pode fazer hoje, a nossa maior arma. E como eu digo sempre, vem comigo. Gostou da luzinha azul lá do fundo? Não? Os detalhes, me conta aí. Tchau, gente.